Então, hoje, né, vai ser sobre peculiaridades da consulta, né, da consulta, né, do adolescente, tá? Qual vai ser o objetivo, né? É divulgar a abordagem clínica, as orientações éticas e legais para nortear o procedimentos, né, do atendimento ao adolescente, tá? Vai ser uma aula bem light. Vocês, qualquer dúvida, né, podem escrever aí, tá? Sem problema nenhum, tá? Que é bom, né, quando tem pergunta, tá? Então, olha, o que é a adolescência, né? A adolescência, ela compreende, né, um período de vida entre 10 e 20 anos incompletos, tá? Essa, né, seria a definição pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Organização Mundial de Saúde, tá? Porque a ECA, né, o ECA é a Estatuto da Criança e do Adolescente, é de 12 a 18 anos incompletos, tá? Então, eles têm uma outra, já é diferente, né? Por isso que até aquela vez, né, vocês perguntaram, né, o que é pré-adolescência, né? O que vocês vão ver agora, tá? Então, e o que vocês sabem, né? O profissional que mexe só com adolescente, né? Que hoje em dia a pediatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria considera de pediatra o que é? É de lá na gestação, tá? O último trimestre da gestação até 20 anos, tá? Incompletos. E quem mexe com o profissional, né? Que só mexe com o adolescente, né, no caso, né, que existe, né, tem até na USP, né, tem ambulatório só de adolescente, né, chama-se ebiatra, né, ou ebiatria, né, e o que é isso, né, porque é a deusa, né, da juventude, né, que a Hebe era a deusa da grega, tá, filha de Zeus e Hera, e é conhecida, né, como a deusa da juventude, por isso ebiatria, tá bom? Então, olha, ela é dividida, né, em 3 fases, tá? A adolescência, né? A pré-adolescência de 10 aos 14 anos, a adolescência de 15 a 19 anos completos e a juventude é de 15 a 24 anos, tá? Então, por que, né, essa diferença, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, e OMS, quanto à ECA, tá? É porque já existe, né, mudanças biológicas antes dos 12 anos de idade, tá? Então, eles ampliam, né, a adolescência, né? Então, eles colocam como pré-adolescente de 10 a 14 anos, tá bom? Essa é por isso, né, que tem essa diferença. Então, vocês sabem, né, que é dever do Estado promover atenção integral à saúde dos adolescentes de 10 a 20 anos incompletos. Está no Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, tá? Considerando as questões de gênero, orientação sexual, a raça, etnia, o meio familiar, as condições de vida, a escolaridade, o trabalho, visando sempre a promoção, a saúde, a prevenção dos agravos e a redução da morbimortalidade, tá? E nós temos, né, o programa, né, governamental, tá, desde 1989, que cuida, né, é o PROSAD, é o Programa Governamental Saúde do Adolescente, tá? Ele foi o primeiro programa criado para intervir na prevenção das doenças e promoção de saúde, né, de todos os adolescentes. Eles consideram também, né, o nosso Ministério da Saúde de 10 a 19 anos, né, completos, né, que aí no caso é 20 anos incompletos, tá? 19 anos, até aqueles 11 meses, tá? Por isso que a gente considera, né, 20 anos incompletos e 19 anos completos. E o ECA, né, veio, né, com a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, tá? Em que nós teremos, né, eu só vou ler, assim, só o primeiro artigo, o segundo, tá? E o terceiro. O resto, né, no caso aqui, eu só coloquei os 5 primeiros artigos, e eu acho que artigo, é tipo aquele primeiro artigo lá, né?
que é a primeira coisa que eu falei, né, que é dever do Estado, né, essas coisas. Então, o artigo 1, tá? Ele é uma lei, né, que dispõe, o que é o ECA, né? É uma lei que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, tá? Ela considera criança, para efeitos dessa lei, pessoas de 12 anos incompletos até entre 12 e 18 anos de idade incompletos, tá vendo? Eles consideram até, né, os 19, no caso, né, 19 anos, né? Nos casos expressos da lei, né, excepcionalmente, esse estatuto pode colocar, né, entre 18 anos e 21 anos de idade, tá? No caso, né, do paciente, né, que tenha problema, né, que tem algum, por exemplo, síndrome de Down, né, são pacientes que não são, infelizmente, né, eles não têm não são, como fala, eles não têm a autonomia, né? Então, eles tem essa proteção ainda, tá? Ó, e a lei, o terceiro artigo, né? Nós vamos ver que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes ocultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade, tá? Então, essa lei, né, é basicamente isso, tá? Ó, não tem discriminação, né, de raça, cor, de etnia, tá? De religião, de crença, né? De condições socioeconômicas, tá? Condições de pessoas, né, que diferenciam as pessoas, as famílias ou a comunidade que vivem, tá? A da Organização Mundial de Saúde, né? Tá? É o que a gente, 10 anos, tá? Já começa. Né? Tanto, no caso, né, o HPV, né, que é a vacina, né, que é dada no adolescente, já inicia com 9 anos de idade, né? Tá? Então já começa. No caso, né, nós temos, ó, eles têm primazia, né, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, tá? A convivência familiar e comunitária. Ela tem, né, primazia em receber a proteção e socorro em qualquer circunstância, isso realmente, né, vocês sabem, né, que criança, tá, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, quando eu fui para o Haiti, eles, né, primeira coisa que eles fazem, tá, quando eles têm que entregar uma cesta básica, é a primeira pessoa que eles, são as mães que têm crianças, né, ou as mães grávidas, né, também, tá, então, e vocês sabem, né, isso no nosso dia a dia, tá? Mas isso realmente acontece, né, até em situações de catástrofe, né? Sempre as crianças elas são resgatadas primeiro, tá? Precedência de atendimento, né, nos serviços públicos de relevância pública, preferência na formulação de execução políticas sociais públicas, tá? E destinação privilegiada dos recursos públicos na áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, tá? Você sabe, né, que nós né, do Brasil, né, todos os países que são signatários, né, de alguma convenção, tá? Por exemplo, né, temos a convenção, nós somos, né, signatários da Conferência da Organização das Nações Unidas de 1999, que é o Cairo +5, tá? Então, na realidade, quando nós somos com isso, né, com essa ECA, né, nós conseguimos ser signatários, né,
dessa organização, né? De todas as da declaração, né? De que ocorre, né? Em todas as conferências que existem, né? Toda vez que tem uma conferência da Organização Mundial de Saúde, né? Alguma das Nações Unidas, então você tem declarações, né? Então, e sempre um país, né, vai assinar, tá? E no caso dessa daí foi a Kairos +5, e que aí teve, né, tipo assim, não é que o adolescente, né, ele sai do poder, né? Na realidade, o Estado tem que tomar conta desse adolescente, tá? Então, por isso que ele tem que oferecer, né, e até ir atrás, né, de se você não faz a vacina, tá? Responsabilizar os pais, né? Então, tipo, nós temos muita responsabilidade, né, até através de lei, né, de ser até punido, né, por lei, se não tiver se eles, né, não cuidarem, né, dos filhos deles, né? Hoje em dia é diferente, né? Porque antigamente, né, há 30 anos atrás, os pais tinham direito, né, tinham plenos poderes sobre a criança, né? Hoje em dia não, eles têm, tá? Mas eles são mais cuidadores, né? Eles têm, né, por exemplo, existe, né, no caso, vocês sabem que existe a negligência, né, da mãe, né? Hoje em dia não caiu, né, e pronto, acabou, né? Vocês sabem disso, né? Existe, né, uma negligência, né? Existe também a ausência, né, parietal, né? Então vocês sabem que hoje em dia as coisas são diferentes, né? São encaradas. E justamente por isso, né? Porque o Brasil, ele acabou, né, para você participar dessas conferências, né, e assinar, né, essas convenções, então você precisa, né, tomar certas linhas que a Organização Mundial de Saúde, né, determina, tá? Então, e é isso, né, que e aconteceu, uma dessas, né, foi isso, tá? Então, vocês viram, né, que a adolescência, né, ela compreende, né, entre 10 e 20 anos incompletos, né, voltando agora para a nossa realidade, tá? E falar nisso, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem, né, existe, né, a adolescência, ela é o R3, né, você faz a pediatria e depois a pediatria, né, você já é considerado até um R3, tá? Então, olha, caracterizado, o que acontece, né? Na adolescência, todos nós sabemos, né, que ela tem uma importante transformação física, tá? Tanto física, emocional, né? Vocês sabem que existe o surgimento, né, da puberdade, tá? Principalmente evidenciada, né? No caso, é evidenciada, né, pelos caracteres sexuais secundários, né? Nós temos uma reorganização psíquica, tá? Temos, né, alterações no comportamento, nós temos também, né, peculiaridades até socioculturais, espirituais, com projetos, né, de vida e outras percepção do mundo, tá? A mudança, vocês já passaram, né, pela adolescência, alguns, né, estão até ainda, né, da adolescência, mas vocês sabem, né, que há uma mudança, né, enorme, né, tanto física como, né, espiritual e também comportamental, né, dessa criança, tá? Total, né? E, no caso, né, a nossa consulta, né? Agora nós vamos colocar aqui, né, a consulta em si, né? Nós temos sempre, né, que acolher essa criança, tá? Esse adolescente, né, no caso, né? Esquece, né? Adolescente, né? Porque, no caso, né, o adolescente, ele tem direito, né? Olha, ele é gente, né? Ele tem vários direitos, tá? Então, ele precisa ser ouvido, tá? Ele é um grupo, né, extremamente heterogêneo, porque, olha, é um grupo que vai de 10 anos de idade até 19 anos, tá? E outra coisa, é lógico que a gente atende mais aquelas crianças, né, de 10 até 12 anos, mas até se você vê que tem crianças de 12 anos de idade que tem uma percepção de vida totalmente diferente de outras crianças, tá? Então, isso independente de situação só de
situação socioeconômica, tá? É impressionante, tem criança de 12 anos que é amadurecida, que te conversa, que vai dar uma aula. Mas tem outras, né, que é extremamente, né, que é infantil, né, não tem reação nenhuma, né, ela depende totalmente da mãe. Então, você vê que isso, então, quer dizer, tem que ter um acolhimento, tá? Uma consulta tem que ser extremamente ética e você, né, ser diferente, né? Cada consulta de adolescente, cada adolescente é um adolescente, é um ser, e que nós vamos, né, cuidá-los de maneira diferente, tá? Ter um atento, né, um olhar diferente, tá? Isso que é importante, né? Então, olha, vocês sabem, eles devem ser, né, não esquecer, até dentro da emergência, tá? É importante não esquecer, porque muitas vezes, o que acontece com o adolescente? A adolescência é uma fase que a criança está perdida, tá? E o pior, coitado, que ela não está perdida total, né? Até dentro da medicina também ela fica perdida, né? Porque vocês viram, né? Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês viram, né, que tem programas, né, do governo para adolescência, mas na realidade ninguém quer o adolescente, tá? Eu, por exemplo, atendo criança até 12 anos de idade, tá? No máximo até 15, tá? Então, é uma coisa que você meio que fica perdida, tá? E o clínico não quer atender também, porque é aquela muito infantil, entendeu? Então, sempre é importante, né, você ter uma consulta, né, cordial, tá? Você prestar atenção no que o adolescente fala, porque muitas vezes ele fala melhor do que a mãe, né? E a mãe acha que ele está sentindo uma coisa, ele está sentindo outra, tá? E sempre participar, né? Não ser aquela consulta, falar assim, fala mãe, o que houve? Não, né? Perguntar para ele, né? Tudo bem, o que houve, né, com você, né? O que te trouxe aqui, você entendeu? A consulta é dele, né? É direcionada para ele, tá? Sempre, né, tem que também mostrar, né, que você vai ter confiança, ele mostrar confiança, tá? No caso, né, no médico, tá? E você, né, sempre também é importante, uma coisa importante também, geralmente, o que acontece? Quando vem o adolescente, ele briga perto da mãe junto com a gente, tá? Você tá ali, né, ele tá brigando com a mãe, sabe? Então, você também tem que ser aquela pessoa, né, apaciguadora, né, da situação, tá? Isso que você vai ver, né, quando você começar a atender adolescente, né, é uma coisa meio complicada, tá vendo, ó? Mediador, apaciguador, né, a gente sempre tem que ser de forma empática, né, dar atenção para ele, tá? Esclarecer dúvidas, né, dele, uma coisa importante, e ele sempre, porque vocês vão ver mais na frente, né, que a consulta do adolescente, primeiro é com o responsável, né, e junto com a criança, com o adolescente. E depois, né, o certo é somente com ele, tá? E depois, né, após consulta com ele, aí seria, né, você pode terminar a consulta ou depois você pode chamar, né, esse paciente, chamar os pais, né, explicar para ele, né, o que aconteceu, né, dar orientações, tá? Eu, né, sempre chamo, depois de uma consulta, tá? Eu chamo sempre o responsável, mostro a receita, né, que eu estou dando, apesar, eu sempre faço com que a mãe tem que ser responsável, né? Claro, tá? Então, olha, sempre o adolescente, como eu falei, né, ele é ponto central, né, da consulta, deixar claro, né, para o adolescente que tem um sigilo, que tudo que eu vou ter, a consulta que eu sempre com a mãe também, né, olha, nós vamos fazer, se você quiser, eu te atendo sozinho, tá, depois da consulta com a sua mãe aqui, e tudo que você me contar, eu não vou precisar falar tudo para a mãe, tá, mãe? Então, aí ela já fica já sabendo, né? Não vou contar, tá, mãe? Então, para ela, né, também não achar que depois da consulta ela vier falar com a gente, nós vamos falar tudo. Não, tá? Depois vocês vão ver, né, o que nós podemos ou não, né, quebrar o sigilo, tá?
numa consulta de adolescente. Porque é ali que ele tem que ter confiança para contar coisas que ele não tem coragem de contar para a mãe, tá? É uma iniciação de atividade sexual, né? Por exemplo, o uso de drogas, né? Que ele pode estar utilizando, ele não tem coragem de contar para a mãe, tá? Algum distúrbio de sono, né? Então, coisas que ele pode não estar querendo contar para os pais e ele pode contar, né, para a gente, tá? E quando que você vai quebrar o sigilo, tá? Porque nós temos, né, você não tem, quando que você vai quebrar o sigilo, né, de uma consulta dentro da adolescência, tá? É quando você vê qualquer presença, né, de violência emocional, maus tratos, sexual, bullying interpessoal e até bullying interpessoal no namoro também, tá? Por exemplo, quando você tiver, né, qualquer tipo de violência, né? Tanto a violência emocional, quando ele falar, né, que está sofrendo maus tratos, né, de alguém, tá? Ou até da própria mãe, né, alguma coisa, tá? Sexual, né, violência sexual, tipo, né, dos pais, né, vocês lembram, né, na outra, né, semana, né, foi sobre abuso sexual, tá? Isso aí, se o médico vê, né, e ele contar, isso é necessário, né, ter uma quebra, né? É lógico, cada consulta é uma consulta, né, gente? Você não vai, de repente, você não vai falar isso na hora para a mãe, né? Mas você pode chamar um outro profissional e dividir isso, tá? Por exemplo, você chama assistente social, né? Você pode chamar psicóloga, né? E dividir que alguma coisa está acontecendo com aquela criança, né? Para a equipe, né, do posto de saúde fazer o quê? Ir atrás, tá? Então, se ele está sofrendo um bullying, né, também na escola, né, que muitas vezes ele vai contar, né, e o gordinho, né, por exemplo, né, dando apelido para ele, e ele não quer contar para a mãe, porque a mãe é barraqueira, alguma coisa, então é importante, tá? Mas aí você vai fazer o quê? Vai quebrar esse sigilo, mas de uma forma, né, que você vai ajudá-lo, né? Você vai procurar no psicólogo, entendeu? Você vai falar, olha, vamos te colocar psicólogo, pode chamar a professora, né? Então, tudo isso, né, de outra forma. Olha, o uso, né, escalonado, por exemplo, quando você vê, né, que é uma criança que está usando álcool, né, drogas, né, algum sinal de dependência química, você pode quebrar o sigilo, tá? E falar isso, dividir isso, né, com os responsáveis, né, com alguém, tá? Tem que ser dividido. Outra coisa, agora, só experimentação, você falar assim, olha, eu experimentei hoje maconha, tá? Ou experimentou hoje, né, cocaína. E isso você não tem que contar. Se ele falar, olha, eu não quero que a senhora conte, né, para ninguém. Aí você não precisa contar. Agora, você tem que ficar de olho, tá? Numa criança que experimentou, né? E ver se ela vai continuar a experimentar, né? Porque experimentar é uma vez, né? Agora, ficar usando, né? Toda semana, né? Toda sexta-feira ele faz experimento do negócio, já não é mais experimento, né? Isso é usuário, tá? Então, isso tem que ser utilizado, tem que ser falado, tá? Para alguém. No caso, né? Se ele está... Que isso? 5 anos? Que isso? Aqui não. Aqui em Uruguaiana é rápido, entendeu? É rápido, né? A saúde mental, tá? Nossa, São José dos Campos. Pois é, e a saúde aqui é boa, aí é boa, né? Aqui a saúde não é tão boa, mas essa parte assim de psicólogo até que não é tão difícil de conseguir, não, né? A saúde mental, né? As meninas conseguem, tá? Então, ó, a alta agressão, né? Por exemplo, alta agressão, ideações suicidas, né? Fuga de casa, tendência a homicidas. Por exemplo, vocês viram, né, que a psicóloga falando, né, que está muito comum, né, eles começarem, né, a se autoflagelar, né? Então, isso realmente, né, está bem comum, né, com os adolescentes, tá? Então, você tem que tomar providência, tá? Você não pode, se ele falar, né, numa consulta sua, eu estou me beliscando, né? Eu estou
tirando o cabelo, né, que é muito comum, né, sabe, de fazer, né, tirar cabelo, então isso tudo tem que ser tomado providência, tá? Pode quebrar o sigilo. Em caso de gravidez, de abortamento também, né, claro, né, tem risco de vida, né, tem risco de morte, né, dessa paciente, do adolescente, tá? Sorologia também HIV, tá? Você pode quebrar o sigilo, tá? Tem que comunicar, porque ele vai ter que fazer uso de droga, tá? Droga que eu falo assim, né? Da medicação, né? Para HIV, né? Tem que se cuidar, então tem que ser, porque isso aí dá o risco, né? Tá dando risco de morte para ele, né? Então ele tem que ser vigiado, tá? No caso, né, de não adesão, né, de tratamento, tá? Deixando adolescente e terceiros em risco, por exemplo, o HIV, né? E no caso, por exemplo, um adolescente diabético, tá? Que não quer fazer uso de medicação, tá? Então, ele vai ter que quebrar o sigilo falando que ele não está usando, tá? Porque ele pode falar que ele não está comendo nada e a glicose dele está alta. Aí você vai fazer vai fazer uma consulta direitinho, ele vai falar, não, porque eu não estou usando direito, sabe, doutora? De manhã eu estou usando, ou porque de noite eu vou beber, aí eu não uso, entendeu? Então, tem que começar, né, a ficar de olho. No caso de diagnóstico de doenças graves, né, quadros depressivos e outros transtornos no campo mental, né? Isso aí também, né, você vê, né, que é um quadro depressivo, você, né, solicita a ajuda de alguém ali, né, porque tem o CAPS aqui até que funciona, sabe? A gente consegue, porque o posto que eu faço aqui, né, no caso, que eu atendo, eu não atendo pela prefeitura, só faço, né, pela Unipampa, tá? Então, eles têm até que um bom posto, né? Um posto referência, né? Onde os alunos vão, são todos postos de referência. Então, já tem até que a gente consegue, não é tão difícil, não, sabe? E a enfermagem, por exemplo, a enfermagem ela é bem empenhada, né? De conseguir as coisas, elas correm atrás, sabe? Então, é bem interessante. E quando que nós temos que manter, né, o sigilo, tá? Mesmo se a mãe chega depois e pergunta, ai, doutora, vem cá, ela é virgem ou ela não é virgem mais? Não tem que contar, tá? Pelo amor de Deus, viu? Se não tá grávida, não tá nada, parou, né? Não tem que falar nada, tá? Olha, ficar, né, namorar, né, iniciação sexual, tá? Você, lógico, né, iniciação sexual, né, gente, consentida, né? Nada de abuso, né? Nada de violência, tá? Por exemplo, se ele também, né, fez sem sinais de dependência, experimentou, né, não tem problema, tá? Não precisa ficar contando, tá? Lógico que você vai pedir para ele retornar daqui uns 6 meses, né, 3 meses, pedir para o agente de saúde ficar de olho, né, para ver qual o comportamento dele, se realmente foi só uma experimentação, tá? Então, isso é importante. Orientação sexual, por exemplo, né, se ele, né, é homoafetivo, então você não vai ter que contar também para a mãe, né, por favor, tá? Conflitos de identidade de gênero, prescrição de contraceptivo, também outra coisa, né, que não precisa falar para os pais, que vai prescrever, né, com autorização dos pais, não. A criança, né, no caso, né, adolescente, né, que queira iniciar, né, uma atividade sexual, prescreve. Pelo contrário, na hora da consulta dele sozinho, você já tem que ver, né, como que está essa atividade sexual e já prescrever, né, e já orientar, né, para ela, né, maneiras, né, de doenças, né, de evitar, né, as ISTs, né, e também já prescrever contraceptivo, tá? Isso que é importante, né? E também, né, se tiver, né, por exemplo, a manutenção do sigilo, tá? Se for, né, uma IST, por exemplo, uma sífilis, uma gonorreia, né, que ele vai tratar, você sabe que ele tem condições de fazer tratamento, tá? Tá bom. Ok, pode deixar que eu vou ler em voz alta as perguntas. Então, se por um acaso você vê, né, que não sendo HIV, você não tem que contar, tá? E vê que ele
tem maturidade para aderir, né, àquele tratamento, não há necessidade de contar, né, para o responsável, tá bom? Isso está lá no Código de Ética Médica, tá? E isso é uma coisa que você pode, mesmo com adolescente, isso é manutenção do sigilo, tá? Mas se for uma coisa que você tem de contar, mas a criança ou o adolescente implora para não contar. Olha, isso aí depende, né? Se você vê que está tendo risco de vida, né, dele, você tem que contar. Não precisa, como eu falei, né, contar para os pais naquele momento. Você pode chamar, né, um outro profissional, né, e a gente tomar, né, providências, entendeu? Por trás, sabe? Alguma coisa assim nesse sentido, tá? Mas também deixar totalmente, tipo, né, fazer vista grossa, não pode, tá? Por exemplo, a gravidez. Você pode fazer. Tá, olha, eu vou te falar, primeira coisa, né, gente? Você vai falar assim, olha, quando você quebra o sigilo, mas você vai falar primeiro com ele, olha, aconteceu, você está me contando isso, e isso eu vou ter que contar para alguém, para os seus pais ou responsáveis. Você vai querer contar, você quer contar perto de mim, ou você quer esperar, o que você quer, entendeu? Dá um tempo para ele, né? Você vai ter que conversar, né? Vai ter que fazer vai ter que pegar e conversar, né? Lógico que você não vai chegar, né? Ó, vai cá, aconteceu isso, sua filha está grávida. Não, você vai dar um tempo para ela contar, né, coitada? Não dá, né? Entendeu? Agora, você vê, né? Olha, eu quero te ver daqui 2 meses, né? Sem seu pai, sem sua mãe. Você volta aqui no postinho daqui 2 meses, não, volta aqui semana que vem comigo, tá? Ela não voltou, manda o agente de saúde lá na casa para ver, entendeu? Não contou, chama ela. Você não vai contar, então eu vou ter que contar, entendeu? Então, você tem que, né, dessa forma, né? Você tem que entrar, né, em acordo, tá? Então, olha, como eu falei, né, a consulta, né, primeira coisa, né, tem que ser junto com os familiares, né? Primeiro, não tem como ser sozinho, né? Se é um menino, né, já de 16 anos, né, gente, 15, né, já tem até condições, né, de ficar sozinho, né? Ele já procura o posto sozinho, né, sem problema nenhum. Mas de 12, aquela criança de 10 anos, nem se fala, né? Tem que estar com a mãe mesmo, né? De 10 até 12 anos, né, tem que entrar primeiro, né, com os pais, né, com o responsável, tá? E sempre, né, você vê qual o motivo da consulta. Em adolescente, né, geralmente não é uma patologia, né, geralmente é assim, alguma coisa, realmente, né, ou tá sofrendo, tá assim, geralmente, sabe o que é? Falta de atenção, né, que a mãe vai lá, entendeu? Tá com falta de atenção, tá tirando nota ruim, entendeu? Então, é isso, timidez também excessiva, né, isso é muito comum, ansiedade, né, que está tendo demais atualmente, né, as crianças, né, estão dando entrada em pronto-socorro, né, com dor, né, epigástrica, né, vômitos, isso só por ansiedade, tá? É impressionante, tá? Como que está tendo bastante ansiedade. Histórico, né, da situação, não esquecer, né, você fazer na anamnese, né, fazer a história patológica pregressa, né, dessa criança, tá? O histórico vacinal, né, vocês sabem, né, que existe, né, um cartão de imunização só para o adolescente, tá? Por exemplo, como que foi a história gestacional dela, né, que é isso a mãe que vai contar, tá? Como que foi as condições de nascimento, que muita coisa, né, está relacionado lá na gestação, tá? E aproveitando, né, um pouco, tá? Como que, para que serve, né, a caderneta de saúde, né? Porque não sei se vocês conhecem, né, mas o adolescente tem uma caderneta de saúde só para ele, tá? Porque tem uma vacina, né? Primeiro que ele já precisa ter uma carteirinha só dele, né? Não aquela, né, que tradicional lá, tá?
mas que tem, né? O que ela serve, né? Para promover, né, a saúde, o autocuidado, né? A partir dos 10 anos de idade, é uma carteira de vacina excelente, em que vocês vão poder disponibilizar, né? Se vocês atenderem adolescentes, se vocês gostam, né? Todos os postos têm nessa carteira, tá? De vacina para adolescente, mas às vezes você nem fica sabendo, e é importante, e ela é excelente. E você pode baixar aqui no portal, né, da saúde, né, portal ms.saude.gov.br. Ele contém gráficos de curva de crescimento, tá? IMC, tem o estágio de maturação sexual, tá? Tem também as intervenções odontológicas, tudo com vocabulário, né, para adolescente, tá? Não é infantil, né, mas para adolescente, explicando para eles o que vai acontecer, sabe? Bem interessante. Informações, né, com linguagem prática, né, de questões comuns, por exemplo, acne, amizade, afeto, alimentação, colocação de preservativo masculino, né, como que se coloca, tá? Isso é muito interessante. O calendário também para registro dos ciclos menstruais, né? Isso aí, tudo isso até você mostrar também isso, né? Você trabalhar isso na consulta sozinho com o adolescente e você mostrar para ela, né? Olha, tem isso, que muitas vezes você pega aquela caderneta e vai embora, né? E que aquilo ali é muito interessante, né? Tem muita coisa para eles aprenderem ali, não só eles, né? As mães também, tá? Os pais, né? Peraí que eu só tô mudando aqui, que ficou muito pesado, eu tive que mudar, tá? Aqui, ó. Essa, né? Então, para que serve, né? Esse daqui, olha, tem lá dentro, tá? Da caderneta, né? De saúde, tá? Ó, como que vai utilizar, né? A camisinha, tá vendo? Eles colocam, né, bem assim, olha, como que é a vulva, né? Explicando, tá? Para a menina, tá? Como que quando sai um corrimento, tá? Ó, o clitóris, né? Tudo isso, tá? É bem interessante, tá? É uma coisa que vocês podem trabalhar também, né? Uma coisa que a gente pode trabalhar com eles aqui, ó. Isso aqui é do menino, tá? E essa aqui, né, é da menina, tá? A caderneta, tá bom? A caderneta já é excelente, já dá uma consulta inteira, tá? Muito legal. Pode, então, no caso, né, são os dois, tá? Porque ela está perguntando quem é o responsável pela caderneta, né, do adolescente, tá? Se você vê, né, que é um adolescente bem organizado, né, você vai ter que ver como que é esse adolescente, né? Tem uns adolescentes que não estão nem aí, né? Que é extremamente dependente da mãe. Então, você vai, né, falar, olha, mãe, guarda isso daqui, né? Mas aí você fala também, né? Você tem que dar responsabilidade também para aquele adolescente, né? Fala, olha, tenha cuidado com a sua caderneta, tá? Porque você vai precisar outras vezes, né? Leia isso daqui, olha que coisa interessante, tá? Porque a adolescência, né, vai de 10 a 19 anos, né, gente? 10 anos tem que ser criança mesmo, nem entrou no estirão da puberdade, né? Totalmente não tem telarca, né? Então tá bem infantil, né? Você nem vai falar, né? É diferente. Mas tem criança já com 10 anos já tá menstruada, né? Já tem menarca, tá? E agora, né, como que é o calendário, né, da vacinação, né, do adolescente, tá?
No caso, né, vocês veem, né, de 10 a 19 anos, né, o mais importante, né, é o HPV, tá? Né? Assim, você, adolescente, o que que ele tem que estar, né? A caderneta dele tem que ter hepatite B, tá? Você tem que verificar a situação vacinal dele, tá? A meningocócica C, tá? Uma dose entre 11 e 14 anos, tá vendo? Independente da situação vacinal dele. Por exemplo, a febre amarela é uma dose única na vida. Então, você tem que verificar se ele já tomou a febre amarela. Se tomou, tomou. Agora, se perdeu o cartão de vacina, não sabe, então deve-se tomar, tá? Toma-se, né? Entendeu? Tríplice viral, né? 2 doses na vida, tá vendo? E mais verificar a situação vacinal, tá? Então, você tem que verificar lá atrás. Se perdeu também, aí você é como não tivesse, tá? Dado. O HPV, você vê que é das meninas, né? De 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, tá? E a dupla de adulto, tá vendo? São 3 doses na vida e reforço a cada 10 anos. Então, você verifica, né, a situação vacinal, tá? É com 9 meses de idade. Ela está perguntando quando que se deve tomar a vacina de febre amarela, né? Com 9 meses, tá? Então, muitas vezes, minha mãe perdeu o cartão de vacina, né? Não tem mais nada. Então, aí você, né, não tem como comprovar, você pega, né, e tem que fazer, tá? Então, ó, é muito importante na consulta do adolescente você perguntar, né, como que está sendo o seu hábito alimentar, principalmente se aquele adolescente, o que que é? É obeso, né? Uma coisa que nós estamos tendo muito, né? São adolescentes obesos, tá? Como que está sendo as condições alimentares, condições de habitação, tá? Ambiente, rendimento escolar, exposição, porque uma coisa aqui que é importante, tá, gente? Condições de habitação é que a gente fica muito, assim, colocando, assim, você mora em quê? Em casa de sapê, né? Em casa de alvenaria, entendeu? Não é isso também, só isso, tá? As condições de habitação é você perguntar, né? Como, assim, a pergunta não vai ser direta, né? Mas vem cá, como é que é o seu relacionamento com seus pais, né? Seus irmãos, né? Uma casa tranquila, você entendeu? Então, isso é importante, né? Se tem muita briga, sabe? Seu irmão é gente boa, né? São formas de perguntar que ele vai falar: não, meu irmão é um horror, ele faz uso de droga, entendeu? Ou então ele pega e me bate, né? Então, você vai ver que é um ambiente, né, que não é muito legal, tá? Você vai perguntar também para ele, por exemplo, dentro dessas condições de habitação, perguntar como que ele, se ele usa muito internet, né? Essas coisas, é importante, né? Quais são as páginas, né, que ele usa, tá? Principalmente depois, quando ele estiver sozinho com você, para você ver, né, se está tendo sites, né, que não são bons, né? Ver, né, se não está dentro de alguma rede, né, de pedofilia, entendeu? Assim, né? Se não está sendo assediado, tá? Porque são coisas que você dá um feeling e você pode pegar coisas que ninguém suspeita, tá? Numa consulta, né? Porque eles falam coisas pra gente que realmente não fala para ninguém, tá? A história familiar, tá? Isso aqui é importante, né? Como que é, né? Se tem uma família que é harmoniosa, né? Isso tudo, principalmente se é uma criança que está ansiosa, é uma criança que está deprimida, né? Isso tudo você tem que saber, tá? E não se esquecer também, né, do sono, tá? Isso é muito importante, né? O lazer, né, as atividades culturais, se está fazendo exercício, né? Isso é muito importante, tá? E agora, né? E agora você vai ser o quê? Agora sozinho, né? Porque nós temos 3 etapas da consulta do adolescente, né? É uma consulta demorada, né? Principalmente se for a primeira consulta, demora mais ou menos, né? Mais 1 hora, né? Tá? Com exame físico, né? Vai demorar 1 hora, tá? Então, é uma consulta, né?
Depois, né, nas outras consultas, você vai, é diferente, né? Mas a primeira consulta sempre é demorada, tá? Então, associa, olha, o que você vai sempre falar com ele, né? O ambiente, né, ele é sigiloso, tá? Você vai ficar, né, totalmente, a mãe fica lá fora, o responsável, você conversa com ele, tá? Aí você vai realmente abordar coisas novamente com ele, tá? Vai perguntar se quer contar coisas, tá? Se tem alguma coisa, você, né, uma coisa muito importante, como já falamos, né, já isso, mas repito outra vez, que médico, né, não tem que julgar nada, né, da vida de pacientes, tá? Da vida de nada, né? Médico é uma coisa bem light, né? Eu acho que médico não tem que ter religião, não tem que ter, assim, você pode ter, mas entendeu? Perto dos pacientes, né? Você não tem que ter essa coisa, né? De ter moral, você tem que fazer cara de paisagem, né? Para tudo, tá? Você pode até estar morrendo de rir por dentro, tá achando um absurdo, né? Mas fazer cara de paisagem, tá? E, ó, você vê, né, se ele está tendo, né, ó, é muito comum, né, investigar, né, se ele está tendo vulnerabilidade, né, por exemplo, se ele está em situação de risco ou de vulnerabilidade, tá? Se está tendo contato com drogas lícitas, né, álcool, cigarro eletrônico, narguilés, né, e as drogas ilícitas também, né? Porque na consulta sozinho que ele tem mais condições de falar, tá? E também se ele já iniciou a atividade sexual dele, né? Da criança, da menina ou do menino, né? Aí que você vai ver, e aí que é a hora de você falar, né? Como usar uma camisinha, né? Oferecer métodos contraceptivos para eles, né? E não esquecer, porque não adianta a menina tomar só o método anticonceptivo, né? Sempre falar que a pílula é somente para a gravidez, não protege contra as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, isso é importante vocês falarem para eles, tá? E sempre oferecer os dois, né? Porque o certo é sempre os dois. Ó, ver como é que está o relacionamento, tá? Com as famílias, né? Utilização, como eu já falei lá atrás, tá? Isso aqui, né? Como que está a hora de lazer, o sono, tá? Para ele, você tem que perguntar outra vez para ele sozinho, tá? Que muitas coisas ele não vai falar porque tá ali, né? Perto da avó, perto da mãe, perto da tia, tá? E perguntar para ele também, né, como que está sendo, né, o relacionamento interpessoal dele, né? Por exemplo, na escola, né, na igreja, tá? Se ele frequenta, né, até no trabalho, né, tem crianças, né, meninos, né, que são, por exemplo, jovem aprendiz, né? Então já tem condições, né, e ver, tá, como é que ele está, tá? E perguntar também, né, como está a atividade religiosa, né? Tudo isso é importante, tá? Então, olha, você tem que ver também, isso aqui eu já falei, né, sobre falar, né, sobre atividade sexual, tá? Ocorrência de acidente, né, ou submissão à violência, né, se ele, por exemplo, se você vê uma marca, né, no corpo da criança, sabe, que muitas vezes você vê uma coisa assim, você pergunta, o que aconteceu isso aí, sabe? E eles falam, né, sem querer, assim, isso aqui foi eu caí ontem, mas como que foi sua queda, sabe? Então, você investigar, né, até ter o papel, né, de investigador, tá? Porque o adolescente, muitas vezes, ele está sofrendo maus tratos, né, em casa e acaba não falando, tá? E a tempo de exposição, né, às telas digitais, celulares, né, ver se ele não está ficando muito tempo, isso é importante. Quais são os tipos de sites, né, que ele está entrando, tá? O que ele gosta de ler, né? Então, isso para até você ficar atento, né, e ajudar esse adolescente, tá? Então, olha, o terceiro momento, você vai ver, né, como você vai falar, você pode chamar, ou você pode, né, simplesmente acabar a consulta ali, tá? Ou você pode chamar outra vez, né, esses pais, né, o responsável que está ali, para você realmente, né, até falar, né, sobre a hipótese diagnóstica, tá?
também, né, a conduta terapêutica ser tomada, né? Porque eu pelo menos, por exemplo, né, se veio com uma hipertensão, né, eu gosto de mostrar qual vai ser a receita e o que ele vai tomar, tá? Não vai ficar também dando essa responsabilidade sozinho, né, para o adolescente, tá? Ele tem que saber que tem que tomar, mas a mãe também tem que saber, né? O adolescente tem que falar, mas caso ele nunca fale nem com o pediatra e nem com o psicólogo, como proceder? Como assim, quando ele não fala nada, eu peço para ele voltar, né? Entendeu? Eu solicito, né, para a enfermagem investigar, sabe? Peço também para o pessoal que é o pessoal, como chama? Aqueles que vão em casa, como é que chama? Agente de saúde, isso mesmo, gente. Agente de saúde, para poder, né, ver, você entendeu? Se você está desconfiando, vai lá, né, pede alguém, entendeu? Até você ver, comprovar que realmente chama ele e abre o jogo, né, com ele, olha, eu estou sabendo que aconteceu isso, né, vamos chamar, por exemplo, assistente social, né, você pode pedir para assistente social ir lá e já conversar com a criança, né, essas coisas, tá? Tem várias maneiras, né? Então, e é isso, né? Quando você vê, né, que há um conflito, né, entre a família, tá? Você tenta ser aquele mediador, tá, gente? Isso aí acontece e muito, tá? Com a consulta de adolescente, tá? É impressionante, principalmente problema com os pais, a briga de pai, então você tenta ser um mediador, tá? Olha, eu encaminho para o psiquiatra, tá? Se você tem condições de, tipo, né? Eu não tenho, assim, muita condições de ficar, porque ele está perguntando, né, se está transtornos psiquiátricos, se é obrigatório, né, encaminhar para o psiquiatra, eu posso medicar. Isso aí vai depender do médico, né? Se você tem, né, se sente seguro de medicar essa criança, né, esse adolescente, pode medicar e encaminha para o psicólogo, né? Sempre psiquiatria, né, é importante ter um psicólogo junto, né, fazer uma terapia, tá? Em caso de consulta particular, que não há agente de saúde, o que eu faço para investigá-lo? Aí, né, a gente vai, mas tem sempre um jeito, tá? Sempre tem um jeito, tem sempre alguém que você conhece, que conhece o paciente, que você começa a investigar, tá? Começa a investigar. Isso aí é uma coisa que, se você é Sherlock, a gente acaba se virando Sherlock Holmes. E agora nós vamos falar, né, sobre esse aqui é um protocolo, tá, gente, que existe, né, na consulta do adolescente. Essa pessoa aqui, o Berman, né, ele é um médico, né, em 1971, ele organizou o sistema de avaliação, tá, contemplando vários aspectos da vida do adolescente, tá? E aí ele organizou esse sistema de avaliação chamando, né, HEADS, tá? Então, isso aqui são várias siglas, né, em inglês, tá? Vocês vão ver daqui a pouco, né, o que é, tá? E ele elaborou esse método, né, com várias perguntas, né, e várias perguntas tipo um protocolozinho, né, para você perguntar, né, para o adolescente na primeira consulta, tá? De anamnese, tá? E vocês vão ver, olha, para você também não esquecer, você acaba esquecendo, né? Como que, olha, home, o H é home, que é casa, né? O E, education, educação, emprego, entendeu? Se ele sabe ler, escrever, tá vendo? São perguntas, aquelas perguntas que a gente faz quando vocês têm aquela anamnese bem dirigida, né? Que vocês fazem quando vocês estão lá na faculdade, é bem por aí, tá? EIT, né, por exemplo, distúrbios alimentares, né, já faz dieta, gosta do corpo, né, mas é o que a gente estava vendo uma aula, né, de adolescente, antes de preparar essa aula, é o que a professora ela até falou, né, que ela é pediatra, né,
da USP, estava falando, não é chegar e falar, vem cá, você fez dieta, você já comeu? Você já transou? Como é que é a sua vida, sabe? Não é assim, né? É um bate-papo, né, gente? Você vai ter isso aqui é um roteiro que você vai ter que seguir, mas não dessa forma, né? Tipo, saber ler e escrever. Isso aqui são perguntas que dá até para falar, né? Mas tem perguntas que não dá para você ser tão direto, né? Já transou? Ele falou, não, sabe? Alguma coisa assim. Então, você outras coisas, né? Ter um feeling também para perguntar, tá? Mais um bate-papo, né? Na consulta, tá? Ó, o D de drogas, né? Porque se você falar com ele, vem cá, você bebe? Ele vai falar, não bebo. É só falar, poxa, menino, você sabe aquela cerveja, sabe, que teve agora, que foi lançada, né? Você já se experimentou ela, tá nova? Aí ele vai falar, experimentei outro dia, porque se você perguntar assim, você já bebeu? Aí ele vai falar, não, nunca bebi, entendeu? É igual vocês sabem disso, né? Vocês sabem porque você está perguntando para a pessoa que você está na cara que está bebendo e fala que não bebe, né? É impressionante. Então, é mais, né, isso que você tem que ver, né? É mais para perguntar, né? Por exemplo, ó, você já experimentou o energético? Pergunta primeiro do energético, né? Aí ele vai falar, já sim. Eles falam, mas puro, aquele negócio é tão ruim. Não, foi com uma vodka, sabe? Então, essas coisas assim, né? Ter esse feeling, tá? Para perguntar para eles, tá? Vocês sabem, né? Que são mais jovens que a gente sabe. Vocês sabem. E sexualmente, né, essas coisas, né? Já ficou, se está apaixonado, entendeu? Que como é que tá, se já tem, né, se tá namorando, né, alguma coisa, e depois você vai vendo, né, então, e esse o outro S, né, é de sexualidade. Então, esse aqui, né, tipo, né, para você mesmo, né, te monitorar, para você ter uma maneira, né, de você já fazer as perguntas, né, para ele não esquecer, né, que é tanta coisa que você começa a perguntar e você acaba esquecendo. Então, até para a gente, né, não se perder, e aí por isso, né, que tem esse, tá vendo, ó, H, né, o E, o item, né, atividades, tá vendo? Então, para a gente até não se perder, né, tipo um protocolozinho para a gente não se perder, tá? De security, né? Segurança, tá? Se já sofreu algum tipo de violência, né? Onde, por quem, tá? E se ele tem vontade, né, de suicidar, tá? Mas aí você não vai perguntar, né, gente? Se tem vontade de suicidar. É assim, quando faz, né? Quando se sente triste, né? Se fica quieto, né? Se ele se machuca, entendeu? Se fica triste com frequência, né? Como é que é, né? Então, você tem que fazer essas perguntas, né? Como que foi essa semana, se você chorou, sabe? Essas coisas assim, tá? E depois, hora, você acaba se machucando, né? Então, essas coisas, né? Ver se tem marcas, né, no corpo, né? Geralmente eles se machucam, né? Se beliscam, ou se pegam, né, faca, né? Se machucam, tá? Agora, o exame físico, né? O exame físico, como todo exame físico, né? Crânio caudal, tá? Você vai ver, né, o aspecto geral, né? Vai ver também peso, altura, o IMC, tá? Pressão arterial, né? Lógico, como já falei, né? Uma vez por ano tem que ser mensurada, né? A PA, né? Do adolescente, né? Você vai fazer uma triagem, né, com a escala de Snellen, né, uma triagem da acuidade visual, né, para ver se precisa ou não encaminhar para o oftalmo, tá? Ver a tireoide, né, coisas que, assim, na criança você vê, mas só que no adolescente você vai ver mais, né, gente? Tem condições de observar mais, né, essa tireoide, tá? A coluna vertebral é importantíssimo, né? E a postura, né? É sempre importante, né? Também tirar a roupinha, né? Deixar de calcinha, sutiã, né? Você vai ver, né, como que tá a coluna, né? Porque é muito comum ter escoliose, né? Juvenil, tá? Então, é importante, né? Você intervir, né? Precocemente, né? Ó, a genitália, né? E é lógico, né? A genitália também você vai avaliar, tá? Mas e você vai ver, né, que é importante para ver, né, como é que está
a maturação sexual, né, dessa criança, né? Isso aí é muito importante, tá? Mas é lógico, né, que aí você vai ter com o quê? Com o consentimento dela, né, da criança, né? Tem criança que fala, não quero que a senhora me veja. Então, tá bom, não precisa, entendeu? Se não quer, agora, está tudo bem? Está tendo corrimento? Se não está tendo, entendeu? Se pergunta, né? Depois ela vai deixar, entendeu? Uma hora o menino também vai deixar, tá? E a maturação sexual, né? Com o que a gente consegue ver, né, a maturação sexual? É através dos critérios de Tanner, né? Que é tanto, né, masculino e feminino, né? Tanner é um médico, né, que na década de 50, ele fez, né, os critérios de Tanner, né? E da maturação sexual, né, do adolescente, tá? E você vai ver, né, que aqui, ó, o que o Tanner vai ver, né? Tanto a parte, né, genitália, né, e a pilificação, né, que são os pelos, tá? Os pelos pubianos, né? Então, quando você coloca lá no prontuário, né, do adolescente, você vai colocar assim, M, né, e M e P. P é de pelo, né, que é pilificação, né, e o M é de mama, tá? No menino, você vai colocar o G e o P, tá? E o G, né, no caso, né, é de gônada, né, para ver como é que tá, né, os genitais, né, no caso, né, os testículos, tá? Porque o menino, né, vocês sabem, né, ó, nós temos 5 fases, né, de Tanner, tá? A primeira fase é aquela fase que ele está na fase infantil, não iniciou a puberdade, tá? Porque vocês sabem, né, que tem o estirão, né, da puberdade, né, onde tem a velocidade de crescimento muito grande, né, da adolescência, tá? Então, no estágio 1 de Tanner, não tem nada, tá? Ela é criança, tá? O testículo não aumentou, nem nada. E no estágio 5, ela tem, né, ela já está na fase adulta, tá? Não vai mudar mais nada, tá? Aquilo ali já é a parte dela adulta, tá? A genitália adulta dela. Então, é no 2, no 3 e no 4 que faz parte da puberdade, tá? No estágio 2, 3 e 4 de Tanner, tá? Olha, no G2, tá? Quando ele está aqui, olha, tá? É que há um aumento, né, do volume de testículo, né? Vocês sabem que a puberdade, né, do menino, ela inicia, né, com o aumento dos testículos, certo? Tá bom? E ela, por exemplo, a pele escrotal, ela muda um pouco de textura, tá? E torna-se mais avermelhada. Agora, o aumento do pênis, na realidade, é mínimo, tá? Isso é importante vocês saberem que a puberdade do menino inicia, né, no aumento do testículo, tá? Aqui, ó, ele já fica, tá vendo? Ó, maior do que 4, tá? ml, tá? Porque você tem orquidômetro, né, para medir. Não me pergunta, gente, eu nunca medi testículo, tá? Pra você ter uma ideia, tá? Mas se você vai ler, eu vou mandar depois para vocês esse artigo, né, que está muito bom, né, sobre o critério de Tanner, e aí vocês vão ver, né, que você mede, né, mas é importante, né, você ver como é que está essa maturidade. Por exemplo, um menino, né, de 14 anos, tá? E ainda não está em G1 ainda, você vai ter que ficar preocupado, você vai ter que fazer, né, com que essa criança, né, volte outra vez, tá? Porque alguma coisa já aconteceu, já está de errado, né? Porque o menino, ele inicia, né, já a puberdade dele, né, em torno, né, dos 12 anos, né, mais ou menos, tá? Ele inicia, então, você pode, se está perguntando, né, se encaminha para endócrino, né? Pode encaminhar para endócrino, sim, tá? Se você não tem condições, né, de manipular, de pedir as medidas, você pode pegar, né, ver o que está atrasado, a puberdade atrasada, o que você vai fazer? Ou você pega, não tem condições de fazer nada aquela hora, pede para voltar daqui uma semana, estuda
e aí você vai lá, pede os exames, tá? Se não tem, se não quer estudar, não se interessa, vai e encaminha para endócrino, né? Isso aí vai depender do interesse, tá? Porque é a hora de aprender, né? Então, e em G3, tá? Olha bem, ó, em G3 o crescimento, aí já começa o crescimento peniano, tá? Principalmente no comprimento, tá? Não tanto, né, no diâmetro, tá? Aí o crescimento dos testículos do escroto, né, vai ter mais, né, da bolsa escrotal, tá? E em G4, né, aumentou mais ainda os testículos, né, e a bolsa escrotal, a sua pele se torna mais pigmentada ainda, tá? E aí, né, o pênis também já teve um aumento também no diâmetro, tá? Não só do tamanho, tá bom? E G5, né, já está normal, tá? E vocês veem, ó, que a pilificação, olha, aqui não tem nenhum pelo, né? Em 2, ele tem aqueles pelozinhos, sabe, de bebê, tá? De criança. Em 3, já começa já, né, a dar uma enroladinha. No 4, né, já tá já bem, né? Já tá mais grosso, né? Já tá mais bem enrolado, tá? Já tá mesmo pelo já de adulto, mas em menor quantidade. E aqui no 5, né, a pilificação já está total, tá? E agora, né, no caso, né, então, olha, a puberdade das meninas, só abrindo parênteses, né, toda vez, se chegar com 14 anos, um menino, tá, que não houve ainda, né, aumento do testículo, né, não entrou na puberdade, tá, vocês, né, tem que fazer uma atitude, tá? Não pode deixar, tipo assim, ah, não, ele é muito novinho, não. Tem que já ter, pelo menos, aumentado o testículo, tá? Já tem que estar, pelo menos, ó, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Pelo menos, tá, em G2, tá? Entendeu? Com aqueles peluzinhos pequenininhos, né? Mas tem que ter, tá? Sim, a puberdade da menina, né, é 2 anos mais ou menos mais cedo do que o do menino, tá? Ó, ela fica, né, entre 8 e 13 anos, ela se inicia, né, com a telarca, tá? Em M2, tá vendo? Tá? Aqui, né, porque aqui não aparece direito, né, já tem um broto mamário aqui, tá? Por isso que nesse artigo, vocês vão ter, né, a foto mesmo, né, do pênis, né, do peito, né, da menina, da mama, né, da menina, então vai ver para vocês verem melhor, tá? Eu não coloquei aqui, né, porque mas aqui não dá para ver, mas aqui já tem um broto mamário sim, tá? Vocês sabem, né, que da menina ela pode aparecer um broto mamário primeiro e depois não ter nada do outro lado, tá? Calma que vai aparecer, você tem que tranquilizar, né? Geralmente é bem doloroso, tá? A mãe geralmente até procura pronto-socorro para ver, né, como é que, tipo assim, ela tá sentindo muita dor no peito, doutora, muita dor no peito, e aí é assim mesmo, né? Fica extremamente sensível, né? Não pode nem tocar direito, se dá mesmo bolada, né? Tipo assim, brinca, né? Essas crianças brincam e dói, tá? E é comum, né? Primeiro aparecer de um lado, né? E o outro não, tá? Outra coisa também, né? Do menino, tá? Que eu esqueci aqui de colocar, né? Que é comum, né? Aparecer a ginecomastia, né? Em menino, é extremamente comum, tá? E o que fazer? Nada. Observar de 1 a 2 anos, né? Se vai, porque geralmente ela regride, tá? Isso é comum, tá? Acontecer, né? Por parte mesmo hormonal, tá? Que acontece isso, mas não tem que fazer cirurgia, não tem que fazer nada. Naquele momento, nada, porque geralmente regride. Agora, tem que esperar de 1 a 2 anos. Isso, né, causa sérios problemas, né? Porque problemas assim, o menino sofre bullying, né? Não quer tirar a camisa, tá? Porque aparece, né? Tem menino que aparece a ginecomastia, né? Então fica sem graça, tá? Então, mas assim, não tem o que fazer, tá? Naquele momento.
pode ver também, às vezes, o gordinho, né, o obeso, né, ele tem também, né, ginecomastia, mas aí já é mesmo por causa da gordura, né, não é nem tanto problema endócrino, né, tá? Orgânico. E aqui, né, não esquecer, né, que na realidade os meninos, aí que cresce, né, o crescimento, né, está aí, tá? Nessa fase entre G2, G3 e G4, tá, gente? Porque aqui, né, ele já entrou, já tá adulto, tá? Na fase 5, né, no estágio 5 de Tanner, ele já está adulto, então ele não vai crescer, não vai, já completou toda a adolescência dele, tá? Toda a fase de crescimento, né, dele, né, no caso, né, não só de adolescência, né, da fase de crescimento, tá? Então, agora, voltando para as meninas, né, então inicia-se com a telarca, né, M3 nós temos, né, o aumento da velocidade, tá vendo? Pico, geralmente, tá, gente? Mesma coisa também nos meninos. G3, né, geralmente é o pico da velocidade de crescimento, tá? Tanto na estatura, tá? Também, né? Por exemplo, a mama e a auréola, né, continuam aumentando, tá? Só que elas não têm contornos ainda definidos, tá? Então, é aqui, né, que acontece mais o pico que eu estou falando, né, porque vocês vão falar, não, é M4, M5, não, não é uma regra, né, não é uma receita de bolo, mas geralmente, né, M3 que ele vai ter aquele pico de velocidade de crescimento, tá, aquela criança cresce na altura mesmo, tá, em altura. Você vai ver que aquela menina, né, que chega 2 meses, depois de 5 meses ele vai lá e cresceu muito, né? Tá totalmente diferente, né? Já tá com pelo no rosto, né? O menino, né? Já tá falando com a voz mais tá diferente, entendeu? Você vê uma mudança muito grande, né, em pouco tempo, tá? M4, né, olha, né, no estágio 4 de Tânia, geralmente é onde ocorre a menarca, tá? E, geralmente, a menarca ocorre 2 anos após o início da puberdade, tá? Após a telarca, geralmente 2 anos depois, tá? Ou até menos. Hoje em dia, a gente já vê logo, sabe, coitadinhas? Quando já tem umas meninas com telarca lá com 9 anos, 10 anos já estão menstruadas, né? Tem menina que hoje em dia está cada vez diminuindo menos, né? Isso daqui, tá? Pode ser, ó, 25 não, né? Com 20, né, já, tá? Com estágio 5, né, já tá com 20 já. É menos, né? Tá? Não é 25, nem isso tudo, não. Se tratamos acne na face, dorso e na consulta. Ó, se você tem condições, né, sabe, né, algum sabonete, né, se realmente não é aquela acne grave, pode tratar assim, né, agora, usar aquelas medicações, né, que só o dermato, isso aí é só dermato, tá? Não passa, viu? Tá? E aqui, ó, quando ocorre... estava 25? Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é 25 ml de testículo. Não, isso aqui não é idade não, tá? Isso aqui é o tamanho do testículo, tá? Ó, 3 ml, tá? 4 ml, tá vendo, ó? Tá? É assim, viu? Esse aqui é o tamanho do testículo, não é a idade, tá? Também, isso aí, depois que eu li, né? Se você ler lá também, você vai entender bastante coisa. E a menarca, então, é isso, né? Ocorre depois de 2 anos que apareceu a telarca, tá? E quando ocorre, né, a menarca, né? Quer dizer, ficou menstruada, o pico, né, de velocidade de crescimento já ultrapassou. Quer dizer, aí ela vai dar aquela estacionada, tá? Geralmente a menina ela cresce mais ou menos aí uns 5 centímetros, somente uns 5 centímetros após a menarca, tá bom? Então, quando ela fica menstruada, se é baixinha, vai ficar baixinha, né? Vai ficar mais uns 5 centímetros só, tá bom?
geralmente 2 anos depois, né, que você entrou, né, na fase ali no estágio 2. Professora, com relação ao consumo de soja no menino, impede? Não, isso é mito, tá? Isso é mito. Ela perguntou se em relação ao consumo de soja no menino impede o crescimento do pênis, né? Se isso é real, isso é mito, tá? E após o exame físico, tá? O que você deve fazer, né, após o exame físico? Aproveitar, tá? Depois do exame físico, aquele exame físicozinho, né? Ou então durante até o exame físico, né? Você vai conversando com ele, que de repente ele vai te contar, ai, doutora, eu tô bem com uma verruga aqui no meu pênis. Aí ele mostra, você entendeu? Ele não vai te mostrar se você fizer aquela consulta normal, mas de repente ele vai falar, doutora, apareceu, tem uma verruga aqui, olha aqui na minha, sabe, aqui no meu pênis, aí ele não vai ter vergonha de mostrar, aí você já observa, tá? Então, ó, esclarecer sobre o uso, né, de preservativo, tá? É uma hora, né, importantíssima, tá? Esclarecer também sobre o contraceptivo, né, e a prevenção de gravidez, infecção sexualmente transmissível, e sempre, né, não esquecer, né, o preservativo, né, com outro método contraceptivo, tá? Porque, né, só também o preservativo, né, também não dá, né? Então, tem que usar também, além da pílula, usar a camisinha, sempre ressaltar isso, tá? Porque está cada dia menos sendo utilizado, né, a camisinha, tá? As pessoas estão relaxando. Teve uma época, né, que se usou muito, né, e agora estão relaxando novamente, tá? Porque o HIV, né, está tendo tratamento, né, quase não tem morte mais, né, então já estão relaxando. Ressaltar, né, a higiene, né, porque é hora, né, na hora que você vai fazer, né, de repente o menino não faz higiene, né, então é importante, tá? O autocuidado, né, também, sempre, né, falar, né, que é importante, né, fazer higiene, palpar o testículo, tá, para ver se não tem nada, né, a menina, né, palpar a mama também, tá, isso é importante, tá? E quais são as principais queixas, né, no ambulatório, né, do adolescente, tá? Ó, é baixa estatura, tá? Puberdade precoce ou antecipada, tá vendo? A ginecomastia, que eu já te falei, tá? O excesso de peso, né? Isso aí, obesidade, né? A síndrome metabólica vem por causa da obesidade, né, gente? Que é a dislipidemia, né? No caso, né, a dislipidemia, né, esteatose hepática, né, a diabetes tipo 2, tá? Ó, cefaleia, dores recorrentes, né, muito comum eles reclamarem muito, né, de dor no joelho, tá? Dor na coluna, né, dor lombar, eles reclamam bastante também, tá? A população noturna, qual a idade? Olha, tem menino que fala que com 9 anos já tem, né? 10 anos, né? Entendeu? Já tem. Agora, não quer dizer, não esquecer também, né, gente, que a ejaculação, né, do menino, né, não quer dizer que ele já também já entrou na puberdade, né? Não esquecer, né? Tá? Tem que ter um aumento, né? Porque ali não tem ainda pênis, né? Não tem o esperma, né? Isso daí, tá? Porque hoje, sabe o que acontece, Gisele? Em relação a essa população, o que acontece, né? Hoje em dia, isso aí vai depender muito do estímulo dessa criança, né? Se bem que hoje em dia, né, tudo estimula, né, a parte sexual, né? A televisão, né? As novelas, né? Então, o menino acaba, né, sonhando, né? Então, até com menos idade, né? Começou a ter, né? Realmente, né, ver alguém se beijando, né, e sente, né, começa a sentir tesão, vai ter, né, então isso aí acontece mesmo, vai depender muito, né, da estimulação, né, dessa criança, tá?
Então, ó, o transtorno, né, alimentar, né, por exemplo, anorexia, bulimia, tá? Isso é muito comum, tá? Anorexia, né, porque tem menina que quer ficar magra, né? O transtorno dismórfico corporal, tá? Isso aqui por causa do uso de anabolizante, né? Essas coisas, esses meninos, né, que quer ficar fortão, sabe? Isso aí acontece muito, tá? Transtornos alimentares por causa disso. Chama-se assim, né, esses meninos que querem ficar todo, né, bombadão, né, chama transtorno dismórfico corporal, tá? É uma coisa psiquiátrica, né, que pode ser encaminhada, tá? Para psiquiatria, né? Distúrbios menstruais, né, muito comum, porque vocês sabem, né, que a adolescente, nos primeiros 2 anos, a menstruação ela vai ficar irregular, tá? E aí o que fazer? Nada, também não se faz nada, tá? Por quê? Porque senão você vai ter que dar o quê? É anticoncepcional, né? Hormônio, tá? E não há necessidade, tá? Nos primeiros 2 anos é muito comum, muito frequente a menina chegar e falar, doutora, eu estou menstruando 2 vezes por mês, né? Ou, por exemplo, menstruo 15 dias, tá? É ter calma, tá? Calma, porque só se ela tiver com uma anemia muito grande, né, gente? Aí você vai ver, né? Poxa, vamos ver como que está o exame de sangue dela, se está com uma anemia importante, aí você vai ter que passar um hormônio, né? Não me pergunta qual, porque aí eu já encaminho também para a ginecologia, tá? Agora, você geralmente, né, eles fazem até injetável, né, se for necessário, tá? Mas é bem por aí, né? Os distúrbios menstruais, agora, se for uma coisa normal, tá? Você já sabe. E também ela sente muito cólica, né? Então você dá, né? Um remedinho para cólica, né? Um Buscopan, né? Esses remédios normais mesmo, tá? A acne, né? É uma coisa também que eles frequentemente reclamam muito, né? Igual que já foi perguntado ali, né? Se trata, olha, acne grave tem que encaminhar para dermato, né? Agora, aquelas acnes, né, que são só mais assim, que você vê que é mais estética, né? Então, tem condições, né, de você fazer, né, dar um sabonete, né, aquele sabonete de enxofre, né, com ácido acetilsalicílico, né, aquelas coisas, tá, que a gente está acostumado, tá? E geralmente melhora. Ver desvio de coluna, né? Porque, por exemplo, né, muita dor lombar, né? Elas sentem bastante, né? Dor lombar, tá? Dificuldades escolares, também outra queixa, né? Dificuldades no relacionamento da família, né? E começa, né? A mãe fala, né? Que tá brigando muito com o pai, entendeu? Brigando muito com o irmão, aí começa, né? Ó, depressão, fobias, ansiedade, tá? Ideação suicida, né? Também é uma queixa, né? Frequente. E a autoagressão, né? Que está aumentando bastante, né? O que eu tenho mais contato, sinceramente, é a ansiedade. Muita ansiedade, tá? Que já estamos atendendo. E, por fim, né? Nós temos, ó, aqui, o que você vai ver, né? O desenvolvimento psicossocial, tá? Do adolescente, né? Nós temos, ó, aquele adolescente, né? Adolescência, aquela pré-adolescente, né? O adolescente em si, né? Aquela adolescência mais, né? Tardia, tá? Por exemplo, a independência, né? Só vou falar da independência que já está tarde, né? Por exemplo, ó, interesse da atividade dos pais, né? Por exemplo, a independência, ele quase não é independente, né? Pico de conflito com os pais, tá? Quer dizer, a média ali, sabe? Aquele adolescente de 12, né? 13 anos, começa, né? Totalmente, né? Conflitante, né? Com os pais, tá? E aí depois, né? Vem a reaceitação, né? Dos pais, tá? Então, é importante também se mostrar, né, para as mães que o problema é que é ter calma, né, porque isso aí não é um mês, né, gente, isso aí são 2, 3 anos, né, 4 anos, 2, 3 anos, né, mais ou menos, tá? Então, é assim, né, ó, por exemplo, ó, você vê que na adolescência, né, de 10, assim, a 12 anos, ele quer relacionar com quem? Com os amigos do mesmo sexo, tá? Agora, na adolescência, né, depois dos 12, 13 anos, você vai ver, olha, que ele é grupal, tá? Tem aceitação mais de valores do grupo, né? Tudo que aquele grupo faz, né, ele quer fazer junto, tá?
atividade sexual, a experimentação de drogas, tá? Aí começa, tá? E depois, né? Depois aí vem a maturidade, né? Que fica mais tempo, né? Com a relação mais íntima, né? Que é ter um namoro mais sério, né? Então, é isso, né? Essa aqui é só para vocês terem, né? Mais ou menos uma ideia, tá? E conclusão, né? Foi grande, né? Sabe o que é? Porque eu já coloquei o ECA, né? Falei tudo, tá, gente? Tudo, né? Bem completo, né? A aula, tá? Essa da aula aqui, tá? Ó, conclusão, né? É indiscutível que diversas situações de vulnerabilidade, dificuldade dos pais, profissionais, educadores em lidar, né, com toda essa gama, né, de agravo à saúde nessa faixa etária, tá? Então, até a gente, né, é muito difícil, vocês verem, né? Vocês perguntam aí, a gente fica, né, até titubeando, né, para falar, tá? Então, mas isso é comum, é só mesmo a prática, né, que vai fazer com que você saiba lidar com o adolescente, tá? E nós não podemos, né, você vê, né, que a criança, né, o adolescente, ele fica perdido, tá? É muito importante. Recomenda-se o quê? Necessidade urgente de uma implantação e ampliação das políticas públicas e programas voltados, né, especificamente para a saúde do adolescente brasileiro, tá? Apesar de já existir, mas implementar isso, né, nos municípios, tá bom? E sabe que eu tenho que falar de adolescente, tá? Qualquer dúvida.